No meio religioso, existe muita gente que banca o conselheiro, a conselheira. Vamos resolver o problema. Até alguns coaches também. Mas para você ser um bom conselheiro, você tem que saber ouvir mais do que falar. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Alguém que troque likes, mas por sinceridade, e que te faça trocar aqueles 5.000 amigos do Facebook por uma boa amizade. Esse não está só te seguindo, está te acompanhando. Gente, minha voz está um pouco avariada porque foi muito trabalho, muito estresse, muita coisa que aconteceu. Aí a voz fica totalmente prejudicada. Mas vamos fazer o vídeo mesmo assim. Eu presenciei já muitas coisas na vida e aprendi justamente presenciando essas coisas. Uma delas é que muita gente quer ser conselheiro, quer dar conselhos para as pessoas, quer simplesmente ajudar. A intenção até que é boa. O problema é como a pessoa faz isso. Para você, primeiro, conseguir dar um conselho para uma pessoa, você tem que ouvi-la e ouvir com muita paciência. O problema é que algumas pessoas, elas não conseguem ouvir as pessoas. Elas simplesmente têm que estar interrompendo, elas têm que estar falando, elas acham que o problema se resolve com elas falando sem parar. Quando uma pessoa está em surto ou uma pessoa está com um problema muito sério e que ela está muito aperreada, tudo o que ela quer na vida é apenas ser ouvida e compreendida. Temos que entender que quando estamos nervosos, a comunicação, ela fica variada. Por exemplo, agora eu estou tranquilo, então eu estou conseguindo falar com vocês de uma forma que vocês conseguem me entender. Porque eu falo pausadamente, porque eu falo as coisas bem explicadas, então eu consigo raciocinar sobre o que eu estou falando. Mas quando a pessoa está nervosa, ela não consegue, ela quer botar para fora, então ela vai botar para fora de uma vez. E o outro que está ouvindo, ele tem que ter essa noção de que a outra pessoa está nervosa e ela precisa ser ouvida. O que acontece comigo? Eu geralmente sempre paro para ouvir as pessoas quando elas estão com problemas. E aí eu sempre converso com elas, aconselho, tudo com a maior calma, escuto o que ela vai falar, depois eu vou lá e dou a minha opinião. Eu fui conversar com uma amiga minha, eu estava muito aflito. E aí a conversa foi péssima. Porque eu achei que ela poderia me ajudar, ou pelo menos me ouvir e quem sabe até me aconselhar em algo. Mas ela já começou com um erro e eu queria trazer os erros clássicos para que as pessoas pudessem entender e não cometê-los. Primeiro erro. Ela começou dizendo o que eu sentia. Eu fui falar para ela que eu estava sentindo algo e que eu estava com a sensação de que eu ainda amava o meu ex. E aí ela disse para mim: não, você não ama. Como ela pode dizer que eu não amo se ela não está dentro de mim? Se ela não sabe do que eu sinto? Você só pode falar o que a pessoa sente a partir do momento que você está dentro da pessoa. Você não pode falar de um sentimento da pessoa, porque o sentimento não é algo visível. Você pode falar que a pessoa está triste, porque você vê a fisionomia. Você pode falar que ela está alegre, porque você vê a fisionomia. Mas você não pode falar que ela ama, que ela não ama. Você não pode falar de coisas que estão internas dentro do outro. Esse foi o erro. E aí me irritou. Segundo erro. Aí ela viu que tinha errado ou que tinha se equivocado no que falou e tentou consertar. E aí o conserto fica pior do que a emenda, né? O conserto fica pior do que o erro, digamos assim. Por que eu estou dizendo isso? O certo seria
Eita, falei merda. Para, respira e diz: desculpa, não foi assim que eu quis dizer. Eu me expressei mal. Pronto, você já resolve meio que uma questão. A outra pessoa já se desarma. Porque quando você começa assim, a outra pessoa já está armada e vai começar o confronto. E aí, o terceiro ponto, né, que a pessoa vai indo e vai piorando a situação depois dela se justificar, que é pior ainda. Pessoas que se justificam são muito irritantes, porque elas estão tentando explicar uma merda que elas fizeram. Fizeram merda, ponto. Erros não se justificam, erros se corrigem. É por isso que eu evito muito, sabe, assim, tá me justificando. Eu era assim. Tudo que eu fazia eu tinha que me justificar. Não, mas não é bem assim. Esse não é bem assim é complicado. Você fala um negócio, a outra pessoa ouviu o que você falou, aí você diz, não, não é bem assim. E aí, para piorar a situação, você ainda fala para a pessoa, não, você entendeu mal. Você é que não entendeu. Aí fica complicado. Isso vai irritando a pessoa mais ainda. Então é importante que a gente tenha essa noção. Quando as pessoas falam demais, elas são uma metralhadora giratória, falando, o que acontece? Elas erram muito. É por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que botar uma trava na nossa língua. E aí eu queria falar também assim, qual o problema de eu ainda amar o meu ex? É um sentimento que ainda está dentro de mim e que precisa ser resolvido, mas que eu vou resolver com calma, com paciência e com Deus no controle. Ele está no controle, ele vai resolvendo essas questões. Até porque não é muita vantagem ficar amando ainda um ex ou uma pessoa que não está mais conosco. Mas aí eu vou resolver. Isso é uma história para um outro vídeo. Depois eu conto como foi minha história com ele. E aí a questão é essa que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Se você quer realmente ajudar pessoas, principalmente pessoas que têm depressão, pessoas que precisam desabafar, pessoas que realmente têm problemas sérios, você tem que aprender a ouvir. É por isso que Deus fala que deu 2 ouvidos e uma boca, para que a gente escute mais e fale menos. Em um diálogo você tem que ter sempre aquela história. Eu falo, eu respiro, eu escuto, depois eu falo de novo. Porque quando eu respiro e eu escuto, eu estou dando tempo para que o outro possa se expressar. Lembre-se, quem está com um grande problema precisa apenas desabafar. A forma como ele vai desabafar, mesmo sendo ríspida ou não, você tem que entender que não é com você, é porque ele está aflito. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero ter podido ajudar. Beijo do tio Fera. Fui.